Hoje eu vou destrinchar como que é que a gente organiza os nossos lançamentos grandes, como que a gente organiza os nossos freelas, né? As pessoas que vão ficar ali no nosso suporte. E especificamente hoje vai ser sobre as pessoas que ficam nos grupos de WhatsApp. Como que organiza, quantas pessoas que a gente precisa, qual que é o cálculo que a gente faz, quantos chips cada pessoa tem acesso, como que elas estão nesses grupos, elas têm acesso a todos os grupos, como que funciona essa organização de WhatsApp nos nossos lançamentos todos da Viking. Vamos lá que eu vou abrir isso aqui passo a passo para você. Vou te mostrar um bonitinho. Mano, você tem demência? Vou te mostrar aqui um mapa mental bonitinho no MindMeister. Eita, hoje tá tudo embolado. Aqui para você entender como que é que funciona na Viking. Eu vou te dar um exemplo especificamente de um lançamento que a gente fez múltiplos 7 dígitos, que a gente teve mais de 250 mil leads, e como que é que eu fiz a gestão dessas pessoas em grupo de WhatsApp. Bom, cá estamos aqui no meu MindMeister. MindMeister é uma ferramenta aí que a gente usa para poder fazer mapa mental, só para ficar mais fácil de você entender, para ficar um pouco mais gráfico e um pouco mais visual. A gente usa isso aqui para poder definir persona, para fazer brainstorm de ideias, para poder fazer estrutura de curso e para dar aula também. Então vamos lá. Eu coloquei aqui quais são as áreas, né, as subdivisões de um lançamento, o que é importante para você montar um lançamento, só para contextualizar minimamente, né? A gente tem aqui em um lançamento, a gente tem um relacionamento com o especialista, pensando na gente como coprodutor, a gente faz coprodução, nós somos uma agência de lançamento, uma empresa de lançamentos, somos lançadores / coprodutores, a gente lança especialistas, e aí que tem alguém que tem que estar responsável por fazer esse relacionamento com o especialista, é a pessoa que vai fazer o contato com o especialista e que vai cobrar dela os anúncios, vai mandar para ela os anúncios, vai passar os números, vai fazer o debriefing de lançamento, né, o onboard, tudo. Vai fazer esse contato com o especialista. Tem a estratégia de um lançamento, pode ser que tenha um estrategista, ou pode ser que funcione como a gente faz lá na Viking, né? Somos 3 pessoas responsáveis pela estratégia, somos os 3 sócios, nós 3 juntos pensando na estratégia. A gente acha que é legal mais cabeças pensantes aí, a gente consegue pensar de uma forma mais completa e com várias visões diferentes. Mas pode ser que seja uma pessoa só. O estrategista, geralmente o estrategista ele faz mais coisas, ele não faz só estratégia. Se ele só estratégia, a pessoa vai ficar muito tempo à toa, né? Tem também a copy, né, que são os textos persuasivos, a escrita, né, que vai desde da escrita do vídeo de venda, escrita dos e-mails, das mensagens que vão no WhatsApp, tudo que você precisa escrever e fazer um texto persuasivo ali, ou então contar uma história para preparar a pessoa para abertura de carrinho, preparar a pessoa para a compra, isso tudo é copy, tá? Inclusive na página tem copy também. Aqueles textos todos da página, a organização dos textos na página, isso também é copy. Tráfego, né, que pode ser orgânico, pode ser pago, pode ser anúncio, então tem que ter um gestor de tráfego que vai organizar ali os anúncios, vai levar as pessoas para a sua página, né, que seja o objetivo para as pessoas se inscreverem, seja o objetivo para as pessoas comprarem. Tráfego é igual o trânsito mesmo, né, as pessoas estão trafegando para chegar em algum lugar, então você organizar para que as pessoas cheguem onde você quer que as pessoas cheguem. Seja na sua página de inscrição, ou na sua página de venda, ou no seu checkout. Eu não detalhei aqui essas áreas de lançamento, porque não é o nosso foco aqui nesse vídeo, e especificamente nesse canal a gente fala muito mais sobre infra e operação. A gente fala também sobre estratégia, a gente fala bastante sobre estratégia, porque é uma outra forma de atuação minha, mas não tem nem o que detalhar em estratégia, mas a gente fala muito sobre infra, que é tipo página, integrações, né, então tudo que de criação de página, integração de página com ferramenta de e-mail, integração de ferramenta de e-mail com a Hotmart, segmentação de e-mail também, e agendamento de e-mail, que são coisas mais operacionais. E a outra área que a gente fala muito aqui também é operação de lançamento. Operação é tudo que envolve pessoas, então suporte, seja suporte de chat, de página, que as pessoas têm que estar lá respondendo, ou seja, a operação que a gente requer pessoas para poder administrar grupo de WhatsApp. Então, criar grupo de WhatsApp, enviar mensagem nos grupos de WhatsApp, abrir os grupos de WhatsApp, trocar o nome dos grupos, mandar mensagem e responder, tirar dúvida e tudo mais.
essa operação ela vai ficando cada vez mais complexa à medida que você vai subindo de nível no mercado digital. À medida que você vai tendo mais leads para você na sua base, né, você vai capturando mais leads, você precisa de mais pessoas para esse tipo de operação. É uma das coisas que mais escala à medida que você vai subindo, vai escalando o seu jogo no marketing digital. Então, se eu tenho lá 10 mil leads, provavelmente eu vou precisar de uma pessoa para poder responder chat de suporte. Se eu tenho 200 mil leads, aí já muda o jogo. Você precisa de calcular quantas pessoas que você precisa para o suporte, tá? Então, esse cálculo ele é importante quando você está jogando o jogo de mais alto nível. O WhatsApp é a mesma coisa. Se você tem um grupo de WhatsApp, você mesmo administra esse grupo. Se você tem ali até 10 grupos de WhatsApp, às vezes você precisa de poucas pessoas para administrar esse grupo. A gente, pessoalmente, já administrou 20 grupos com uma pessoa só, né? Então, a gente tinha, na verdade, 2 pessoas que intercalavam. Era eu e o Lucas, na época. Eram 20 grupos e, inclusive, teve momento de uma pessoa, um de nós dois, ficar com os 20 grupos sozinho. Então, até aí, ok, você não tem que preocupar em delegar, em organizar, em treinar, em pensar em quantos operadores você vai contratar, coordenação, nada disso. Então, se você está pensando em um lançamento até 20 grupos, esse aqui talvez não seja o melhor vídeo para você. Eu acho que você pode ir nos que estão mais básicos ali. Tem muito vídeo básico aqui no canal, muito vídeo de passo a passo e de pegar na mão mesmo para te conduzir. Mas se você ainda está ali até os 20 grupos, talvez esse não seja o melhor vídeo para você consumir aqui nesse canal. Vai nos outros vídeos do canal para você pegar ali outras sugestões de operação do seu lançamento, tá bom? Nesse vídeo aqui especificamente, o que eu vou falar? Aqui, ó. Dentro da operação eu posso falar sobre chat de suporte, WhatsApp e outras coisas também, tá? Isso aqui é só porque tá mais claro, as pessoas estão mais perguntando sobre isso. Eu fiz uma enquete no Instagram, pedi que as pessoas me respondessem se elas queriam saber mais sobre como funciona a operação para chat de suporte. No nosso caso, a gente usa o chat de suporte Givo. Ou se as pessoas queriam saber mais sobre a operação de WhatsApp, e o WhatsApp ganhou. Até o momento que eu comecei a gravar esse vídeo, o WhatsApp estava ganhando. Então, estou aqui gravando sobre o WhatsApp. Se você quer, inclusive, vai lá no meu Instagram. Eu tiro dúvidas todos os dias, eu abro box de perguntas todos os dias. E tem muita informação útil, tanto no feed quanto nos stories. Eu tiro muita dúvida. Seguindo aqui no WhatsApp, eu tenho 2 opções de orientar você aqui sobre como administrar as pessoas de WhatsApp, como que a gente faz essa organização. São os 2 formatos, abrindo o grupo ou não abrindo o grupo. É completamente diferente. A organização que você tem que fazer, tanto de chip, quanto de operação e quanto de coordenação, para se você vai abrir grupo ou se você não vai abrir grupo. Se você vai abrir grupo, você precisa de mais pessoas, né, gente com menos grupos, você precisa fazer uma distribuição diferente de chips dentro dos grupos, e uma coisa que é importante que as pessoas entendam, essa definição de vai abrir ou não vai abrir grupo tem que acontecer quando você marca a data do lançamento, tá? Então eu marquei a data do lançamento, vou começar a organizar, eu preciso pensar se eu preciso contratar pessoas para o meu lançamento ou se eu não preciso contratar pessoas. Para isso, eu preciso saber se eu vou abrir grupo ou se eu não vou abrir grupo. E não é só contratar pessoas, é também a criação dos grupos. A gente cria os grupos com os chips certos lá dentro. Então, eu tenho que ter essa organização de se eu for abrir grupo, eu preciso de pensar que cada operador tem que estar em, no máximo, 5 grupos. No máximo é forte, mas 5 grupos é o ideal. A gente já teve cada operador com até 8 grupos. Eu não gosto de mais do que isso, que eu acho que fica complicado, as pessoas começam a demorar para receber a resposta. Então, eu gosto de pensar em 5 grupos por operador. Esses chips do operador, ele tem que estar em 5 grupos. Se você, não sei, vou decidir depois. Aí você coloca um chip de um operador em 30 grupos. Aí você coloca o chip do segundo operador a partir do grupo 31. E aí esse segundo operador, ele não está a partir do grupo 6. Que vão pensar, né? O operador 1 estaria do grupo 1 ao 5, o operador 2 do 6 ao 10. Então, você vai ter que sair trocando operador de grupo, trocando chip de grupo, e vai ser uma zona, vai ser complicado de organizar isso depois que os grupos já estão criados. Então, começou o lançamento, começou a organizar cronograma, vai abrir grupo ou não vai abrir grupo, tá bem? E aí você já começa a organizar os chips de forma que os operadores estejam com os chips nos grupos certos. E aí fica aqui comigo que eu vou te explicar por que os chips dos operadores.
A gente vai focar aqui especificamente no lançamento que a gente fez agora recentemente, que a gente tinha mais de 250 mil leads e mais de 1.000 grupos. Então, eu vou te contar como que é que eu montei essa estrutura para esse lançamento e a gente não abriu o grupo. Então, para poder ficar honesto, eu vou te contar especificamente sobre a estrutura da operação de WhatsApp não abrindo grupos, tá? Então, vou abrindo aqui. Eu preciso contar para vocês que eu tive 4 coordenadores, então eu não lidava direto com os operadores, porque eu acho que fica muito confuso eu ter lá mais de 30 pessoas sobre o meu comando, que eu acho que falha a comunicação, e você pensa, o coordenador, né, é a pessoa que vai conferir se as mensagens estão indo, como que eu vou conferir se foi mensagem em 1.000 grupos. Se eu subdivido isso em coordenadores, eu faço o meu contato direto com os coordenadores, eu posso até estar nos grupos de coordenação, mas se eu faço o contato direto com os coordenadores, e os coordenadores conferem os grupos, fica muito menos grupo para os próprios coordenadores conferirem. Então, cada coordenador tem menos grupos ali para eles fazerem a conferência para ver se as mensagens estão indo e para comandar os freelas deles, e eles conseguem ter um contato muito mais próximo. Cada coordenador tem abaixo dele 10 operadores, tá? E aí, nesse lançamento, a gente tinha, então, 34 operadores. A gente dimensionou, assim, 34 operadores, porque fazia sentido quando a gente começou a organizar o lançamento. E a gente esperava mais de 900 grupos, em torno de 1.000 grupos ali, mais ou menos. Então, a gente dimensionou 34 pessoas vezes 30 grupos. A gente gosta de pensar em 30 grupos por operador, no caso de envio de mensagens, porque é um número de grupos seguro para poder evitar bloqueio. Lógico que não garante que você não vai ser bloqueado, mas você tem menos chance de bloqueio se você vai mandar mensagem só para 30 grupos, que se você for mandar a partir de 50 grupos, tá? E aí, fazendo as contas, 30 grupos para 34 operadores dá 1.020 grupos, mais ou menos, então a gente dimensionou isso. Então, ó, um coordenador com 10 operadores, para poder dar 34, o último coordenador, o coordenador 4, ele tinha só 4 operadores. Não foi bem o que aconteceu, porque no final das contas deu mais do que 1.000 grupos, deu 1.400 grupos, então alguns operadores tiveram que ficar com 50 grupos, tá? Então, 30 grupos, alguns tiveram que ter 50 grupos. Vamos fazer as contas aqui para poder ficar mais claro. Eu tenho 30 grupos por operador, sendo que eu tenho 10 operadores por coordenação, vezes 4 coordenações, eu tenho 30 vezes 10, 300 vezes 4. Vamos fazer a conta aqui só para ficar mais fácil. 30 vezes 10, né? Sendo 30 grupos por operador, 10 operadores para cada coordenação, vezes 4. Eu tenho 4 por quê? Porque são 4 coordenações, né? Então, são 30 grupos por operador, são 10 operadores por coordenação, 4 coordenações, eu teria 1.200 grupos, eu teria suporte para 1.200 grupos. Só que a gente não tinha 40 pessoas, a gente tinha 34. Então, acabou que ferrou o rolê, a gente teve que aumentar o número de grupos por operador e a gente orientou que os freelas, né, que essas pessoas contratadas, enviassem mensagem de forma tranquila, né, mais devagarzinho. Gabi, você falou sobre, então, a criação dos grupos e a organização de chips, tá? Então, sim, falei e vamos falar um pouco mais aqui para poder ficar um pouco mais claro. Como que é que eu faço a criação de cada grupo? Eu não, porque hoje em dia quem cria os grupos é o Dan. Mas como que é que a gente faz a criação de cada grupo? Quais chips que tem que estar em cada grupo? Eu tenho 7 chips de backup. São chips que estão em todos os grupos. Então, todos os grupos de WhatsApp desse lançamento têm todos esses 7 chips. Eu tenho 2 chips do operador. Então, por quê? No grupo de 1 a 30, é o operador 1, ele vai ter 2 chips lá dentro. Porque se der um bloqueio no primeiro chip, ele ainda tem o segundo chip já naqueles grupos dele.
A gente gosta de colocar os operadores só nos grupos que são dele, de responsabilidade, para poder não ficar confuso. Porque fica chegando mensagem, é uma loucura quando é lançamento grande, fica chegando mensagem de outros grupos e a gente perde totalmente o fio da meada, o raciocínio de onde que a gente estava respondendo o grupo, né? Então fica muito mais simples de você localizar quais são os seus grupos se você tiver só nos seus grupos e não nos grupos de outras pessoas, até para você não responder errado, tá? E para você não perder de vista os seus grupos. Então, os 2 chips do operador e os 2 chips do coordenador, tá? Então, esses chips que estão em cada um dos grupos. Então, são 7, 9, 11, são 11 chips. Então, todos os nossos grupos têm 11 administradores. É um tipo de garantia que eu faço questão de ter para não perder os grupos, tá? Perder grupo, para mim, não existe essa possibilidade, porque você entrega de mão beijada o grupo para uma próxima pessoa que estiver na lista. Dependendo de quem foi essa próxima pessoa, imagina o estrago que ela não pode fazer com a imagem do seu especialista. Tem lá a cara do especialista, as pessoas se inscreveram para participar do lançamento daquele especialista e você está ali entregando de mão beijada um grupo para você não sabe para quem, né? Se a pessoa não for legal, não for do bem, se ela quiser se aproveitar da imagem do especialista, se for um pirata, né? Se for uma pessoa que quiser piratear ou mandar o checkout de um curso que não existe para poder ganhar dinheiro em cima, enfim. Então eu tenho ali, né, os 2 chips do operador, que são os chips que ele vai usar, né? Ele tem um ali de backup. O coordenador precisa ter 2 chips também, porque ele precisa estar em todos os grupos para poder verificar se as mensagens estão sendo enviadas, se os freelas estão mandando direitinho, ver se tem alguma treta em algum grupo. No caso, né, se for abrir grupo, o coordenador tem que estar ali olhando os grupos. Os outros 7 chips de backup, eles servem para todos os outros operadores. Se acontecer de mais alguém for bloqueado, a gente começa a conseguir trocar aqui pelos chips de backup. Esses chips de backup eu não gosto que eles façam nada, né? Eles não mandam mensagem, eles não fazem nada, eles ficam só de backup. Eles não mandam mensagem em grupo, eles ficam só ali para se precisar, tá? E outra coisa, teve um bloqueio que a gente faz, a gente coloca outro chip imediatamente quando a gente consegue. Entendeu aqui por que é importante você já desde o início saber se vai abrir o grupo ou se não vai? Por quê? Você cria do grupo de 1 a 5. Se for abrir grupo, a partir do 6 você já troca o chip do operador. A gente tem uma planilha com todos os chips, né? A gente coloca lá quais são os nossos chips que vão usar naquele lançamento, qual que é o código daquele chip, qual que é o contato, e aí a gente vai criando os grupos a partir daí. Qual que é o papel de cada coordenador? O papel de cada coordenador vai ser criar os grupos. Ele vai criar os grupos de coordenação dele. Então, no caso desse coordenador aqui, ele tem 10 operadores. Cada operador tem 30 grupos, faz as contas. 30 vezes 10, ele tem que criar 300 grupos. Então, é trampo pra caramba, mas é possível. Então, um coordenador, a gente inclusive sugere que as pessoas vão criando ali 10 grupos por dia, alguns grupos por dia, desde o início do lançamento, para não ficar tudo para em cima da hora, para não virar uma loucura. Então, a gente vai criando com tranquilidade. Segundo, ele é o contato do operador, então ele vai ter um grupo com os operadores dele, grupo de WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp com os operadores não é uma boa prática, desde que seja os chips que estão dentro dos grupos, tá? Se for os contatos pessoais dos seus operadores, aí não tem problema. Por quê? Qual que é o problema? Quando você tem lá todos os administradores do grupo do WhatsApp estão em um outro grupo do WhatsApp, dizem por aí, que a gente fica sabendo pelo que dizem, que o WhatsApp não tem todas as regras claras e bem definidas. Dizem que o WhatsApp pode identificar quais são os administradores, mapear que eles são administradores de vários grupos e pode dar bloqueio, pode achar ruim e bloquear todo mundo. Isso nunca aconteceu comigo, só que a gente prefere pecar pelo excesso, de novo, pecar pelo zelo. E esse grupo de WhatsApp com os operadores é com celulares pessoais dos operadores, não é com celulares
que estão como administradores dentro dos grupos, tá bem? Guarda aí que eu vou falar um negócio daqui a pouco sobre esse negócio de celular de freela, tá? Antes, o coordenador, ele ativa os chips com os freelas. O que significa isso? Os chips ficam fisicamente com a gente. A gente tem uma caixa de chips na empresa. E aí o coordenador pega o chip, coloca num celular da empresa, e aí fala, fulano, ou freela, baixa aí o WhatsApp Business. E aí era o que eu ia falar. A gente usa o WhatsApp Business no celular das pessoas. Então a gente contrata a pessoa e fala, olha, você vai usar o seu celular e você precisa ativar o WhatsApp Business no seu celular. Você precisa instalar o WhatsApp Business no seu celular. E aí a pessoa coloca lá o número, olha, vai ser esse número aqui que eu vou usar, né? Porque a gente passou para ela o número do chip. A gente tem na planilha o código do chip, o número do chip, e a gente fala, e qual que é o freela que vai usar. A gente fala, fulano, o seu chip vai ser o chip tal, coloca aí o número no seu WhatsApp Business. E aí vai chegar um SMS no celular da empresa, e aí o coordenador vai falar, olha, o código é tal, e é assim que a gente ativa o chip, tá? É assim que a gente ativa o chip de forma remota. Então o coordenador vai ser responsável também por ativar esse chip com os freelas. Outra responsabilidade do coordenador, encaminhar as mensagens nos grupos de coordenação, né? Então, o que significa isso? Eu defino que na segunda-feira de manhã saiu o CPL1, né? No caso de lançamento interno, se for. No nosso não foi, tá? Nesse lançamento específico não foi. Vai ter uma mensagem, eu escrevo a mensagem, né? O copy escreve a mensagem, manda pro coordenador. O coordenador tem que mandar isso para os operadores. Outra coisa que ele tem que fazer, verificar se as mensagens estão indo, né? Se os freelas estão mandando as mensagens. Como que ele vai verificar isso, Gabi? São 300 grupos de responsabilidade dele. Ele vai por amostragem. Então, eu sei que o freela 1, né? O freela aleatório lá, sei lá, o freela Chablau. Este é Chablau. Ele tá no grupo de 1 a 30. Eu vou entrar no grupo 1, no grupo 10 e no grupo 30. O freela 2, eu sei que ele tá no 31 a 60. A ideia é essa, ir por amostragem. Porque em geral, se a pessoa não mandou no grupo 1, ela não mandou no 2, no 3, no 4, no 5, no 6. É muito pouco provável dela mandar só em alguns e não mandar em outros, tá bem? Então, por amostragem, você faz um intervalo de grupos e verifica ali se as pessoas estão mandando. Outra coisa que o coordenador tem que fazer, além de verificar se as mensagens estão indo, é reportar. Eles têm que reportar se as mensagens estão indo ou não, se o freela está ok ou não, pro superior dele. Tem que reportar pro superior dele. Porque, por exemplo, aconteceu do freela lá não tá mandando. Ele vai simplesmente, olha, o freela não mandou. Não, ele tem que falar, ó, o fulano não tá mandando, não tá funcionando, não tá rolando, vão trocar a pessoa. E aí, tem que ter um coordenador dos coordenadores, um gestor dos freelas, né, que é o superior dos coordenadores, que vai ter que administrar essas pessoas. Então, olha, fulano de tal não tá mandando as mensagens. Então, você entra em contato com o fulano e fala, fulano, o que aconteceu? Ah, não, eu vou resolver aqui, porque eu tava, sei lá. E aí você acompanha essa pessoa. Ah, não vou poder mais participar, não, né? Aí você vai ter que entrar em contato com outra pessoa e facilitar a vida do coordenador. E passar pro coordenador outro contato, outra pessoa. E aí o coordenador vai ter que ativar o chip de novo e tudo mais. Então, outra coisa que o coordenador faz é isso. Outra coisa que o coordenador faz, ele tira dúvida de conteúdo. Vocês estão vendo tanto que o coordenador é uma figura chave, é uma pessoa que... Por isso que os nossos coordenadores são pessoas internas da empresa, são pessoas que a gente confia, que já trabalham com a gente há mais tempo, que entendem como que é que funciona a dinâmica de um lançamento. Bom, então, o que significa tirar dúvida de conteúdo? Obviamente, a gente treina essas pessoas. Existe um treinamento ao início do lançamento, a gente contratou as pessoas, faltando 1 ou 2 semanas para o lançamento, a gente faz um treinamento, tem uma planilha base, né, de treinamento, a gente passa para as pessoas tudo que a gente precisa que elas saibam sobre o lançamento, então preço, parcelamento, forma de pagamento, ementa do curso, a gente passa as informações todas em uma planilha super completa, explica como que a gente espera que elas conversem com as pessoas se precisar, né, no inbox. Por quê? Mesmo que as pessoas a gente não abra grupos, a gente precisa responder as pessoas que estão mandando mensagem em inbox. Então, por isso que o coordenador ele tem que
tirar esse tipo de dúvida. Tirar dúvida de suporte Hotmart. Eu comprei e não consegui acessar ter meu acesso. Claro que isso vai aparecer muito mais no suporte, no chat, mas vai aparecer muito no inbox também do WhatsApp. Então, o coordenador ele tem que dar esse apoio, tá bom? E ele precisa também encaminhar os arquivos que as pessoas precisam para poder ter acesso às informações. Então, planilha de conteúdo, link do checkout, todas as copies, ele vai encaminhar todos os arquivos, toda a infraestrutura necessária, todo o material necessário, né, para esses operadores conseguirem operar no lançamento. Essas são as responsabilidades do coordenador. Criar grupos, ter um grupo de WhatsApp com os operadores, com os números deles, ativar os chips com cada freela, encaminhar as mensagens nos grupos de coordenação, verificar se as mensagens estão indo, reportar para o superior dele, né, que seria o gestor dos coordenadores, tirar a dúvida de conteúdo e suporte Hotmart. E os operadores, isso é responsabilidade dos coordenadores. Eu vou até tirar isso daqui, que eu coloquei isso aqui só como anotação. E aqui no operador, eu vou colocar no primeiro aqui quais são as responsabilidades do operador. Que são enviar mensagens, dúvidas, inbox. Você manda mensagem nos grupos, as pessoas veem que vocês são os administradores e mandam mensagem em inbox. Então, a gente precisa responder essas mensagens em inbox, tá? Quanto mais, melhor, se possível, todas. São essas as responsabilidades do operador. Sendo que o coordenador, a gente está criando uma responsabilidade nova agora aqui no final do coordenador, que é avaliação dos operadores. Por quê? Não sei se vocês sabem, mas uma forte entrada de pessoas na Viking, a gente contrata muita gente que vem desses lançamentos. Grande parte das pessoas que trabalham com a gente são pessoas que começaram a trabalhar com a gente através desses lançamentos. Então, a gente está fazendo uma base desses operadores e a gente dá uma nota para eles. A gente faz alguns comentários e dá a nota para esses operadores. Por quê? Não só para eles entrarem na Viking, mas especialmente para saber se a gente pode chamar essas pessoas para próximos lançamentos. Então, a gente tem uma base de pessoas que a gente gosta. Então, a cada lançamento novo, a gente precisa de mais operadores, a gente chama operadores, a gente prioriza chamar operadores que já trabalharam com a gente e que a gente gostou. Então, a partir de agora, os coordenadores vão ter que fazer uma avaliação também em cima dos operadores, tá bem? É isso, basicamente, essa aqui é a base da nossa operação de guerra aí, com 1.400 grupos. Nesse lançamento foram 1.400 grupos. Foi um lançamento que ultrapassou a marca de 2 milhões de faturamento. E eu espero que você tenha curtido. Se você está fazendo lançamento desse nível de estrutura, parabéns, você está jogando um jogo muito alto. E se ficou dúvida, comenta aqui nos comentários. E vai lá no Instagram, se você precisar tirar dúvidas mais básicas de operação de WhatsApp, manda lá. Se ficou alguma coisa que não ficou clara, manda lá para mim no box de perguntas que a gente resolve, tá bom? Beijo pra você.